E aí, tio, suave? No vídeo de hoje nós vamos falar 7 curiosidades sobre Joel Miller. Sim, o nosso querido e amado Joel de The Last of Us. Bom, pra quem não sabe quem é Joel e tá se perguntando, né, muito provavelmente você mora dentro de uma pedra. Mas Joel é um personagem fictício de um jogo chamado The Last of Us. Ele é um sobrevivente e basicamente vivia de contrabando antes de conhecer Ellie. Bom, Joel, em toda a sua trajetória como sobrevivente nesse mundo pós-apocalíptico, ele lutou, ele contrabandeou coisa e faleceu aos 52 anos. Curiosidade número 1. Tommy. Joel teve uma infância tranquila, ele nasceu no Texas no ano de 1980 e cresceu com seu irmão Tommy. Para Tommy, Joel foi uma grande figura paterna e isso fez com que eles criassem um grande vínculo que nós vemos durante os dois jogos. Curiosidade número 2. Sarah. Enquanto adolescente, Joel se casou e como fruto dessa relação nasceu a pequena Sarah. Ou seja, desde moleque o Joel já é fodão, xará. E logo cedo novamente assumiu uma puta responsabilidade que é um filho. Ou seja, ele teve um filho quando criança e outro quando adolescente. Você teve 2 filhos? Não, é que ele cuidou do Tommy. E a mãe da garota nessa história toda pulou do barco assim que ela nasceu. Posição 3. Profissão. Depois de adulto, finado Joel, tem que falar finado, porque a avó do Caio disse que não pode falar o nome da pessoa que morreu. Então, é finado Joel. Ele trabalhou com Tommy como carpinteiro. Só que Joel tinha grandes ambições e pretendia abrir seu próprio negócio de carpintaria. Só que deu todo aquele ruim que nós vimos no primeiro jogo. Tanto que logo depois que ele se estabiliza em Jackson, ele vira carpinteiro, como podemos ver com a Ellie quando a gente anda pela casa dele. Posição 4. Durante toda a campanha do primeiro jogo e o que nós vimos do segundo, Joel carrega um memorável relógio, que foi um presente dado por Sarah no primeiro jogo antes de tudo aquilo acontecer. E o mais curioso foi no mesmo dia que aconteceu o surto, no mesmo dia que a filha dele morreu, ele ganhou um relógio memorável e guarda como lembrança até hoje. Se fosse eu, teria jogado esse relógio fora. Certeza que foi isso que deu todo o azar. Posição 5. A violência de Joel, sim, ela é justificável. Depois da morte de sua amada filha, Joel fica extremamente deprimido. E logo na sequência ele vê o mundo todo entrar em ruínas. Não tem como alguém ficar maluco. Então, tipo, o cara ficou maluco, ele viu a filha dele morrendo na frente dele e depois disso o mundo virou merda. Então ele começa a carregar traumas, ansiedades, e isso afeta ele de uma forma que ele não consegue controlar a sua raiva, a sua violência. E vimos isso durante o primeiro jogo inteiro. Tipo, nós vemos sim uma história bonita, só que vemos um personagem muito violento. Posição 6. Desde que conheceu a carismática e intrigante Elliezinha, Joel criou um forte vínculo com a garota, já que ela preenche o vazio que existe dentro do Joel por ter perdido sua filha. E mais uma curiosidade também, a Ellie nunca conheceu o seu pai, então eles basicamente se conectam por isso. O Joel perdeu a filha e a Ellie nunca teve um pai, então o Joel vira o pai que a Ellie não teve e a Ellie ocupa o espaço da filha no coração do Joel. Então ele coloca muito dele nela, ele faz ela se apaixonar por música, por cinema e muita violência. E gostar de mulher. E gostar de mulher, ó. Joel. Posição 7. Joel é uma pessoa extremamente atenciosa e sempre faz aquilo que ele julga moralmente certo, até certo ponto. Só que por outro lado, ele vê um mundo desmoronando e virando ruínas. E dessa maneira ele vai se distanciando cada vez mais da sua humanidade, fazendo aquilo que é necessário para sobreviver. Isso inclui tortura, isso inclui assassinatos sem motivo, e ele vira o dobro de ruim quando ele está tentando proteger aqueles que ele ama. E isso inclui ele desrespeitar qualquer tipo de limite
imposto até por ele mesmo. E aqui vai um bônus. Joel também é um cara extremamente talentoso e ele toca música muito bem. Bota um trechinho aí. Hoje aqui tem nós e o Bucanas é o que mata a nossa sede. O uísque pra nós é ar, nós leva a vida de cheio. Mengão lançou blusa nova, meu piloto vai lá. Bom, é isso. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui, compartilha nas suas redes sociais para ajudar esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas possível. É isso, valeu, falou.